Afinal, o Flamengo foi rebaixado no Campeonato Carioca de 1933? Essa seria a segunda queda do Flamengo caso se concretize em 2026, já que o rubro-negro já teria sido rebaixado anteriormente? Essa é a grande dúvida, o grande questionamento que muita gente tem, ainda mais aqueles que não torcem pelo Flamengo e mesmo os flamenguistas que não estão familiarizados com a história confusa do Campeonato Carioca, que sim, tem um regulamento que não é de hoje, que é uma bagunça, que não é de hoje, que ele muda no meio do campeonato. E o Campeonato Carioca em 1933 tinha uma peculiaridade que eu vou te contar, mas antes, óbvio, não se esquece de você clicar aqui no botão de seguir a Missão Esporte, que a gente está trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube para você, sempre vídeo de curiosidade, agora do período estaduais, contando histórias dos campeonatos estaduais. A gente já trouxe um vídeo incrível falando sobre os últimos campeões inéditos de cada estadual, que você pode ver, só clicar aqui no perfil para conferir também. Inclusive a gente vai falar do último campeão carioca inédito, que foi justamente em 1933, naquela ocasião, o Bangu, campeonato que o Flamengo disputou, mas que ainda assim teve uma particularidade, e desse modo não se inscreve, de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo da Missão Esportes. Enfim, voltando, o Campeonato Carioca de 1933 foi dividido em dois. Sim, o Flamengo jogou a versão menor do Campeonato Carioca e foi a versão profissional da época, porque foi um campeonato inédito, inovador, que foi da Liga Carioca de Futebol, que surgiu justamente pela profissionalização do estadual na época. Tanto é que era um campeonato que não tinha o aval da CBD nem da FIFA, mas anos depois foi oficializado como título oficial para o Bangu e foi unificado depois com o Campeonato Carioca existente em vigor em 1937. Assim, o Campeonato Carioca foi realizado com 6 times do seu modo profissional, dentre eles Flamengo, Fluminense, Vasco e Bangu, esse último, o campeão carioca da época, que só tiveram 6 times disputando, e o Flamengo foi o lanterna daquela edição. Sim, o Bangu foi o campeão em 1933, mas o Botafogo também foi o campeão carioca de 1933. Então, pasme, não é só o Campeonato Brasileiro que tiveram 2 campeões nacionais no mesmo ano, disputando campeonatos nacionais distintos. A gente pode falar de 87 também, que tiveram 2 campeões brasileiros de formas distintas, mas esse é assunto para outro vídeo, para outra polêmica. Mas sim, de fato, o Campeonato Carioca teve o campeão amador, o Botafogo, que era o campeonato vigente na época, e o campeão da Liga Carioca de Futebol, o Bangu, o seu primeiro título da história. E é algo que a gente sabe que ganhar o Campeonato Carioca hoje é muito raro, se você não é um dos 4 grandes do Rio. E assim, por que o Flamengo não foi rebaixado naquela ocasião? E aí eu te explico por 2 razões lógicas. Uma é que era um campeonato que só tinha 6 times, era um campeonato inédito, não era um campeonato que você tinha, por exemplo, uma segunda divisão, porque literalmente era uma liga formada como se fosse uma Premier League na época, só que dos times do Rio de Janeiro. O segundo motivo, que também é óbvio e evidente, é que o sistema de acesso e descenso do Campeonato Carioca só foi implementado de fato oficialmente em 1980/1981. É um campeonato que teve somente 9 rebaixamentos entre a década dos anos 10 até 1980. Dentre eles, o último rebaixamento de um time para a segunda divisão do Campeonato Carioca, antes de 1933, foi em 1928. Inclusive, o Flamengo não foi o único grande que ficou na lanterna de Campeonato Carioca e não foi rebaixado. O mesmo aconteceu com o Botafogo, em 1923, que também não foi rebaixado e seguiu disputando a primeira divisão do ano seguinte. A gente viu o caso também do Bom Sucesso, que foi lanterna consecutivamente do Campeonato Carioca e ainda assim disputou a primeira divisão nos anos consequentes. Então, não caia nessa história de que o Flamengo foi rebaixado em um sistema que não tinha rebaixamento e que só tinham 6 times. É claro que para o Flamengo, independente do ano que for, ser o lanterna do Carioca é algo que é uma mancha histórica. Mas a segunda divisão, de fato, nunca foi disputada. Agora, se a gente vai para 2026, o ano que estamos atualmente, com o Flamengo sendo a pior equipe do Carioca, e aí a gente tem 12 equipes no Campeonato Carioca, e isso é algo impressionante, mesmo que seja só os times sub-20 do Flamengo. Aí sim, a gente fala de um risco de rebaixamento, porque tem isso previsto no campeonato. Mas o time que é rebaixado não é rebaixado automaticamente na fase de grupos, como muitos acreditam. Para o Flamengo ser rebaixado, não basta ser só o lanterna da fase de grupos deste Cariocão de 2026. Ainda assim, o Flamengo sendo lanterna, ele disputa um quadrangular
contra o rebaixamento. Ou seja, os 2 piores do grupo A e os 2 piores do grupo B vão jogar 6 rodadas em turno e retorno para ver, aí sim, quem serão os 2 piores times do campeonato. E o vice-lanterna, no caso, não é rebaixado automaticamente ainda. Ainda tem esse detalhe, porque o vice-lanterna joga a partida de playoff contra o segundo colocado da segunda divisão do Campeonato Carioca de 2026, que sim, a segunda divisão só vai ser jogada mais na frente, e aí de fato, saberemos quem será o clube representante no Carioca de 2027 na primeira divisão, enquanto o último colocado desses 4, aí sim, não tem dúvida, não tem pra onde fugir, vai disputar a segundona estadual. E tem mais um detalhe, vai disputar a segundona estadual não em 2027, mas em 2026 mesmo, porque no Campeonato Carioca é previsto que o time que é rebaixado disputa a mesma divisão inferior no mesmo ano. Então, somente nos próximos meses de 2026 teremos o Flamengo jogando mais pelo menos 8 rodadas da Série A2 do Campeonato Carioca. E a gente tá falando aqui um cenário que é completamente hipotético, mas num ponto que chega a ser quase irreal. Porque se o rebaixamento fosse automático de fato na fase de grupos, aí o risco seria grande, seria bem possível. Porque a gente está vendo o Flamengo, de fato, não se importando com a fase de grupos, porque está em preparação para Libertadores, para o Brasileiro, para a Supercopa, e tem o direito de fazer isso, mesmo que seja para jogar o quadrangular. Agora, jogando o quadrangular, muito provavelmente o Flamengo vai botar parte do seu time principal, pelo menos o seu time reserva, que é capaz de não ficar em último lugar no Campeonato Carioca, e aí sim, se livrar do rebaixamento e não ter essa mancha histórica que não teve em 1933 também, como a gente bem ressaltou aqui para vocês. Então assim, o Campeonato Carioca é um campeonato difícil de ser rebaixado, porque só foi começar a ter rebaixamento em 1980. É um campeonato que em 1933 você podia ser o lanterna que você não caía, o mesmo em 1923 com o Botafogo. É um campeonato que tiveram 2 campeões no mesmo ano, em 2 ligas distintas, uma liga profissional e uma liga amadora. É uma liga que, de fato, não é à toa que o regulamento do Campeonato Carioca é difícil de se entender para todo mundo, independente da época, do período, do histórico que seja. É um campeonato muito complexo. E o Flamengo não será rebaixado, né? Essa que é a grande verdade. Se o Flamengo for rebaixado de fato, é porque fez muito esforço para isso. E o regulamento hoje é feito para que nenhum grande caia de fato. E aí, gostou da curiosidade? Então não se esquece de seguir a Missão Esporte para ficar ligado em muito mais.